Olá, amigos. Hoje vamos conversar com o professor Rosimar Baú, que ele é professor, além de professor, é filósofo, pedagogo e teólogo. Bom dia, professor. Bom dia, prazer, coronel, estar aqui. O prazer é todo nosso aí. E o que o senhor pode falar, um histórico pessoal do Rosimar Baú? Olha, o Rosimar Baú é gaúcho, veio ainda criança para o oeste do Paraná, com sua família, na busca de novas perspectivas. Ficou 10 anos em Três Barras do Paraná, está há 28 anos em Cascavel e, nesse período, dedicou-se aos estudos. Então, muito jovem, saí do interior, fui para a capital estudar, aonde ainda quando jovem estudei filosofia, sociologia e psicologia. Depois, mais na meia-idade, fui para outros campos de especialização, mestrado, doutorado, e depois dos 40 continuei a estudar, aonde fiz pedagogia, teologia, história, e hoje estou fazendo doutorado também em teologia, e a minha vida sempre foi dedicada aos estudos. Trabalho há 32 anos na educação. Comecei a trabalhar com turmas multisseriadas, primeira a quarta série, num local chamado Linha Gaúcha, em Três Barras do Paraná, distrito lá perto de Santo Isidoro. E dentro disso, depois acabei indo para outras cidades e hoje estou aí, dou aula no Brasil inteiro, onde me chamarem, estou trabalhando nas especializações, pós-graduações e assim por diante. Realmente, esse é o Baú. Estou aqui em Cascavel para me dedicar e servir à educação. Realmente é um estudioso, né? Um apaixonado pelo assunto aqui. Inclusive o nosso assunto hoje, professor, aqui vai ser a ocupação, né? A formação do oeste, mais em particular, né, de Cascavel, aí, mas o oeste do estado. O senhor sabe que o meu pai ele foi oficial da Polícia Militar também, foi coronel também, reserva, estava na reserva e já faleceu também. Mas ele trabalhou aqui também nessa região, quando eu tenho umas fotos lá de bebê de colo. Sim. Ainda. Ele estava no colo dele, na frente da delegacia, ele trabalhou aqui em Cascavel, em Assis Chateaubriand, Florestópolis, etc., todo o interior aí, na função de delegado, porque a Polícia Civil na época é muito nova e não conseguia atingir todos os municípios do estado. Então, e ele trabalhou aqui nesta região aqui também bastante, eu tenho muita foto lá. Você sabe que essas fotos hoje são uma das principais fontes de pesquisa do historiador. É uma pena que ontem não foi vetado, né, o historiador como profissão, que ontem foi a decisão. Mas hoje a principal fonte histórica que nós temos são a iconográfica, que é as fotos, e também, no meu caso, eu trabalhei muito com a oralidade. Então, quando eu pesquisei o Oeste do Paraná, que a minha dissertação de mestrado já tem 16, 17 anos que eu terminei o mestrado, eu ainda consegui muitos colonizadores aqui no Oeste do Paraná vivos. Inclusive, eu trabalhei mais na região de Ibema e Guaraniaçu, aonde eu tive a honra de entrevistar por várias vezes a Rosi Napoli, que faleceu esse ano, inclusive, há poucos meses agora que faleceu, e aonde, então, me deu um acervo maravilhoso da oralidade, da foto. Então, todos nós hoje que trabalhamos com esse tipo de pesquisa, nós nos reportamos às fotografias, porque a fotografia é que nos traz muito de como era, como chegaram, como era a questão sociológica, cultural, ideológica, religiosa, tudo está ali. Então, tem que guardar isso, tem que guardar. Porque as nossas memórias nos traem, né? Sim. E daí, ao longo do tempo lá, isso aí é o melhor registro mesmo. Com certeza. Eu tenho, é bom saber isso aí, eu tenho mais muita foto, desde que eu era bebezinho, assim, até marmanjo, mas, e com o diário. Meu pai escrevia o diário e se reportava as fotos, assim. Então é uma coisa muito... É uma preciosidade, isso é um documento histórico valiosíssimo. É interessante, professor. E como foram as primeiras pessoas a chegar no oeste, assim, do Paraná? Como eram formadas essas pessoas? Você sabe, coronel, a maioria das vezes quando nós falamos de Cascavel, do oeste, nós já nos reportamos aos anos 60, aos anos 70.
Só que a gente esquece que antes disso, nós temos 500 anos de história. Então, queira ou não, aqui no oeste do Paraná, passou muita gente ali pelo século XV, XVI, e nós não podemos esquecer da questão indígena, tanto os Chetás, como os Caigangue, os Guaranis, que seriam a primeira forma de povoação, os primeiros que passaram por aqui. Depois disso, nós não podemos esquecer que temos grande marco aqui em Guaíra e região, que é a chegada dos jesuítas. E junto com os jesuítas, nós já vamos ter aí toda a questão de espanhóis, as formações, as reduções jesuíticas, que nós temos ruínas ainda nesta região. Depois ainda, nós temos a interferência do governo naquilo chamadas de obragens, que eram grandes faixas de terras concedidas pelo governo às pessoas que queriam começar uma vida aqui. E por último ainda, nós temos as empresas colonizadoras. E é ali que vai entrar Cascavel, é ali que vai entrar mais fortemente aquilo que nós vivenciamos hoje. Por quê? Porque o Paraná tradicional está concentrado mais na região de Londrina, que seria o primeiro momento de povoação no Paraná. O segundo momento já está mais na região norte, pega aí Maringá, Londrina, e a terceira seria uma colonização tardia, que seria a nossa, aqui, propriamente de Cascavel. Então, se você pegar os anais históricos, e Cascavel nós temos grandes historiadores, né, grandes historiadores aqui de Cascavel, que poderiam e têm muito mais propriedade que eu, nós teríamos aqui a situação nos anos 20, 30, quando começou a se desbravar propriamente essa região. E mais tarde, nós temos as companhias. Então, aquelas grandes companhias que vieram e começaram a desenvolver Cascavel e a vender terras. Se você for ver, então, nós temos Cascavel como vila lá em 1936, como vila de Cascavel. Depois, em 52, a emancipação como cidade. E ali as companhias colonizadoras começaram a divulgar no Brasil, juntamente com o governo, que já fazia isso com as obragens, a qualidade das propriedades dessa região, a fertilidade da terra e a oportunidade que muitas pessoas poderiam ter aqui. E ali, então, vai despertar o quê? Vai despertar o gaúcho e o catarinense, em especial, porque as famílias estavam muito grandes e as propriedades pequenas e não tão produtivas. Então é ali que os gaúchos e catarinenses começam a ver a possibilidade de ter uma melhor qualidade de vida, uma nova perspectiva econômica e vêm para cá. É claro que ali por 1960, 58, nós vamos ter inclusive muita confusão, porque um pedaço de terra tinha 5, 6 donos. É ali que entra o governo novamente, desapropria algumas terras das colonizadoras, dá ali 50 e poucos mil terrenos para esses colonizadores, e a partir de 60, realmente então, o gaúcho, o catarinense, depois outras culturas, começam a interferir e fazer com que essa região produza. Eles tinham a força de vontade de trabalhar, de desbravar, e eles tinham a perspectiva de uma vida melhor. E vieram aqui e assim o fizeram, e desenvolveram. 60, nós já estamos mais na época da industrialização. Então, o Cascavel também vai começar com isso. E se hoje nós temos uma Cascavel próspera, nós temos uma Cascavel que desperta orgulho para nós e inveja para muitos, nós devemos a esses gaúchos e a esses catarinenses. É claro, sem esquecer de outras culturas que aqui nós temos e tivemos, mas prevalece as duas. Verdade. E um pouquinho mais para frente, né, professor, aqui, lembrando que aqui é o berço do MST, né? Teve a cisão, teve o litígio dessas grandes companhias aí, com vários proprietários, entre aspas, né, sim, e com o governo, teve esse governo, foi aí que nasceu o MST. A origem do MST mesmo, desse movimento, ela é bonita, né? Ela é muito certa, ela é justa. Mas, claro, ao longo dos tempos aí foi desviado, mas essa é uma longa história. Eu acho assim, o MST, o que causou alguns problemas
foi quando alguns líderes começaram a se dedicar a questões pessoais dentro do movimento. Exatamente. Porém, o movimento do Sem Terra e o objetivo deles é o mais justo e é reconhecido mundialmente como um dos mais bonitos e dignos motivos de lutar. Exatamente. Porém, a partir do momento que eu estou num movimento, numa instituição ou em qualquer outra situação e eu esqueço da coletividade e começo a lutar pela minha individualidade ou simplesmente por aquilo que eu só acredito e não o bem comum, isso se torna prejudicial. Então nós tivemos aí alguns momentos mais difíceis dentro do movimento Sem Terra, a gente não pode negar que é uma causa legítima. Exatamente. Deles. E agora na pandemia, nós podemos ver que os movimentos sérios e as organizações sérias que nós temos no Brasil, eles estão contribuindo muito para saciar a fome, distribuindo alimentos e mostrando que eles estão produzindo. Porém, a gente acaba sempre lembrando daquelas situações mais calamitosas, que destacou-se ali a individualidade e a ganância de um e de outro. Exatamente. É isso mesmo, professor. Esse é o grande resumo mesmo. E como que é a chegada dessas pessoas, né, desses desbravadores, digamos assim, né, da nossa região aqui, como que elas construíram a cidade, como que a gente conhece hoje, como que se deu essa chegada deles aqui? Olha, gente, para vir do Rio Grande do Sul para o Paraná, era uma luta, né, porque 30 dias, 40 dias, dependendo da situação, para se chegar a essas terras. Lembrando que o oeste de Santa Catarina está bem mais perto que nós, mas nós temos muitas regiões do norte do Rio Grande do Sul, bem mais das fontes ali da região do Uruguai. Então levavam muito tempo para chegar até aqui e tinha que passar pelo sudoeste. Muitos pararam no sudoeste e ali ficaram. Para chegar até aqui era desbravando mesmo. Tá? E aquela outra situação, hoje fala-se muito de derrubada de árvores, motosserra. Não, a motosserra é uma coisa que surgiu muito depois. Tá? Então era no serrote mesmo, era no machado mesmo, era muito difícil. Eles tinham que chegavam com as suas mobílias, muito pouco, porque para viajar eles também tinham que dar uma selecionada no que eles podiam trazer, que não podia trazer muita coisa, em especial a família tinha que trazer. E aqui chegando, eles iam ao encontro de um pedaço de terra, dentro do sistema governamental ou das colonizadoras, e começavam a construir as suas casas. Então, até as casas acabavam sendo de pau a pique. Agora, mais tarde, no meu caso, quando eu pesquisei a região de Ibema, Guaraniçu, ali não, a Ibema ela já construiu casa, a colonizadora ela já fez as casas e ela ia em busca desses trabalhadores e oferecia um local. Então, era uma vida bem mais digna. Porém, antes disso, em outras regiões do oeste, tinha que ter muita coragem. Era o próprio colonizador que tinha que fazer mesmo. Eu digo que o ser humano daquela época é muito diferente do ser humano de hoje. E é claro que tem que ser. Mas o que ele tinha e que eu vejo que os nossos filhos, os nossos jovens não têm, é essa liderança de enfrentar a dificuldade e construir as próprias coisas. Eu vejo no gaúcho, no catarinense, aquele espírito assim que eu vou fazer, né? Porque eu sei, eu quero, sabe, um orgulho próprio. Isso. E hoje, é a bravura mesmo. E hoje, em sala de aula ou em outro lugar, eu vejo que a juventude ela espera muito pelo outro. Está uma juventude muito dependente. E isso faz com que nos dá um medo de certas perspectivas de vida. É verdade. Ele dependente, esse é o resumo mesmo. Qual que é a principal característica que hoje forma um cidadão que mora em Cascavel? A gente faz um comparativo com Curitiba, a nossa capital lá, o pessoal é nacionalmente conhecido. Se vai lançar um novo produto, um show, eles experimentam Curitiba, de tão frio que é, mas é frio que eu digo a formação do povo mesmo, né? Eu morei muitos anos em prédio, a gente pegava elevador, as pessoas não se cumprimentam, mas não é que é mal educada, essa é a formação, né? E como que é esse povo aqui de Cascavel? Qual a diferença? Olha, muitas características nós poderíamos dar, mas eu destaco a solidariedade. O nosso povo de Cascavel é um povo solidário. Quando se precisa,
eles se unem pela causa e lutam. É claro que hoje nós temos uma agropecuária muito forte, né? E isso também é um dos grandes destaques. Nós temos aqui a solidariedade que vai conduzir a uma prestação de serviço. Tem mudado Cascavel. Hoje Cascavel está se preocupando mais em buscar conhecimento, em buscar tecnologia, e ir em busca da ciência, e isso eu acho que é muito positivo. Então, eu destaco que, no geral, somos muito solidários, e, em contrapartida, os nossos jovens e as pessoas até de meia idade estão em busca de conhecimento para se aperfeiçoarem na ciência, na tecnologia, para investir mesmo na pecuária, na agricultura ou em outros meios que nós temos em Cascavel, como a prestação de serviço, que é uma consequência das universidades e faculdades que nós temos. Uhum. E a gente tendo em vista assim, todo o histórico, tudo que o senhor estudou, né, levantou, como se formou e como que está se dando a nossa terra. Qual a perspectiva? O que o senhor acha que vai acontecer agora no futuro, assim, com esse povo aqui? Logo, logo, penso que Cascavel vai ser a terceira maior cidade do Paraná. Hoje nós somos a quinta, né? Somos a quinta. Porém, nós precisamos de grandes investimentos. Nós já investimos aí na agricultura, na pecuária, no terceiro setor, mas nós temos que trazer algumas indústrias para Cascavel ainda, para dar melhor possibilidade de emprego à nossa juventude e também ao primeiro emprego. Porém, eu vejo que Cascavel só tem a se despontar entre as cidades que já é o destaque na agropecuária, como eu disse, mas também na tecnologia, porque nós temos muitas faculdades, universidades aqui pesquisando, investindo na ciência. E isso é claro que o resultado é a longo prazo, mas ele está para vir. E isso vai proporcionar muito avanço e vai trazer mais pessoas para Cascavel. Que joia. Isso é o nosso professor Rosimar Baú, historiador, professor, estudioso. O senhor tem algumas considerações finais aí que o senhor quer passar para os nossos amigos? Não, eu só quero dizer que é uma satisfação poder conversar e expor algumas situações. Eu geralmente estou na mídia falando de escola, de violência. Quando tem violência em Cascavel, morte, desgraça, sempre a gente está na mídia, nos jornais e outros programas, por causa da formação, né? E hoje eu tive a oportunidade de falar dos meus estudos, que eu acho que é muito legal. Fazia tempo que eu não me dedicava à minha própria dissertação e tese de mestrado, né? Então, voltar a falar do Oeste do Paraná, acho que é muito, muito importante, porque é uma forma de valorizar o nosso povo, a nossa cultura, e não esquecermos que antes de nós, muita gente deu sangue, o suor, para que nós pudéssemos estar aqui. E agora nós temos que fazer a nossa parte. E nós não podemos nunca olhar para frente sem olhar para trás, né? Para não cometer os mesmos erros e repetir os sucessos. É isso, a referência. Nós não podemos viver do passado, mas o passado ele tem que ser a nossa referência para formarmos uma perspectiva e planejarmos. Hoje, uma vida sem planejamento, tanto pessoal como na política, como institucional, ou no sentido de município, se não houver um planejamento, no mínimo para 10 anos, hoje, o futuro é incerto. Então, temos que nos organizar para isso. E, professor, uma pessoa com o seu conhecimento, o seu quilate, assim, o senhor é pré-candidato a vereador em Cascavel? Na verdade, todas as eleições a gente é cotado, né? Teve época que eu fui vice, para prefeito, outras era para vereador. Vamos ver se essa a gente sai, né? Vamos ver se a gente sai, e o povo tem que ver quem está melhor preparado e para contribuir socialmente e para ajudar a construir uma Cascavel cada vez melhor. Nosso nome está à disposição. E é um orgulho muito grande, uma alegria muito grande ter uma pessoa do seu conhecimento, do seu quilate aí realmente entrando no mundo político. Muito obrigado, parabéns. A gente agradece, estamos aí. Rosimar Baú, nosso professor aí, muito obrigado pela sua presença e encerramos por aqui.